noite a todos nós aqui na igreja e a você que está em casa. Irmãos, nós, pela graça de Deus, podemos, nesta quarta-feira, nos reunir. Praticamente uma quarta-feira de verão, né? O nosso climazinho de inverno foi embora, já está começando a ficar quentinho. Eu gostaria de te convidar, nesse momento, que nós pudéssemos nos desligar das coisas, distante do reino, distante de um momento do culto a Deus, das coisas particulares nossas, e que nós possamos nos recolher na presença do Senhor. Tenho dito que para quem está em casa, é uma luta maior, mais intensa, de se recolher no momento, principalmente os que estão acompanhando pelo celular, acompanhando e de vez em quando chegam aquelas mensagens, aqueles barulhinhos que nos incomodam, né? Então, é um esforço maior. Mas Deus há de nos dar a oportunidade de cultuar a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar, vamos nos colocar na presença dEle. Senhor Deus, obrigado por estarmos reunidos nesta oportunidade, em um culto de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque através desse espaço no tempo, desse espaço no templo, nós temos a oportunidade para cultuar ao Senhor. Tanto os nossos irmãos que aqui presentes estão conosco, como os que nos seguem através deste canal de transmissão. Deus, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê, neste momento, a alegria de Te louvar, de Te adorar, a capacidade de sermos sinceros diante de Ti nesse momento de culto. Leva, Senhor, os nossos pensamentos cativos à Tua presença e que ao cultuar possamos adorar em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, na hora que estivermos louvando o Teu nome, que haja um encontro especial e espiritual contigo, ó Pai. E ao estudar a Tua palavra, a nossa fé e o alimento espiritual chegue para nos fortalecer. Ao apresentar ao Senhor as nossas orações e as nossas súplicas, sejamos alcançados por Ti, ó Pai, em graça e misericórdia. Nos abençoe nesta oportunidade. Nós oramos e Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, eu quero te convidar a fazer uma leitura no Evangelho de João, no capítulo 21. Você pode até marcar aí na sua Bíblia que nós vamos fazer a leitura quase que todo o capítulo 21 de João, mas em dois momentos. Primeiro nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 21. Você pode até manter aí marcada a sua Bíblia, aonde nós vamos acompanhar a segunda leitura depois, no segundo momento. Primeiro nós vamos ler agora, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos fazer essa leitura de modo responsivo. Eu lerei o primeiro versículo, você lerá o versículo par até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos colocar-nos de pé, aqueles que puderem, é claro, para juntos nós procedermos com esta leitura. Palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 14, de forma responsiva. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou.
Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém, amém. Podeis assentar, irmão, nós vamos cantar o hino 218, o hino que fala da vontade soberana do Senhor. E aqui, junto com esse texto, onde o discípulo de Jesus, Simão Pedro, numa quase que desistência da caminhada, junto com os demais discípulos, retornando à atividade que eles tinham anteriormente de conhecer Jesus. Vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Nós vamos cantar o 218, que é um hino que fala da vontade soberana de Deus.
vamos continuar a leitura no Evangelho de João, no capítulo 21, agora do versículo 15 até o versículo 23. Vamos da mesma forma, de forma responsiva, mesmo assentado como vocês estão, vamos continuar aqui a leitura. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Amém. Irmãos, quanto mais se sabe, mais se é cobrado. Essa prova que Pedro passou aqui, nesse final do Evangelho de João, é prova de quem já caminhou 3 anos com o Mestre, quem tinha capacidade para responder as perguntas mais difíceis. Mas essa última palavra de Jesus para ele: o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Isso é Jesus e Pedro. Mas às vezes essas palavras que Jesus e esses acontecimentos da história de Pedro narram muito a nossa realidade quando nós queremos ir pescar. Quando nós queremos deixar o nosso caminhar com Deus e desistir. Quando nós somos questionados por Deus a respeito do nosso amor para com Ele. E Jesus perguntou por 3 vezes a Pedro. E Jesus então disse a Pedro e comissionou a Pedro e disse a Pedro para que o seguisse. Nós sabemos da história. Pedro seguiu. E graças a Deus, pelo poder do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, que assim foi feito. E assim ele seguiu. Eu quero te convidar a um momento de oração. Quero te convidar a um momento de um encontro. Imaginando assim, num particular seu e Jesus, um particular e um momento de intimidade, você e Jesus, se essas perguntas fossem feitas, direcionada a você, qual seria a sua resposta? E se você fosse
questionado hoje a respeito desse amor, onde você estaria com essa resposta para Jesus? Ore, coloque-se diante de Deus, faça a sua oração. Quero te pedir 2 momentos de oração. Primeiro, cuide da sua relação com Deus. Ore por você, ore pelo seu espírito, ore pelo seu caráter, ore pelo seu amor para com Deus e ore pelo seu relacionamento com Ele. Após esse momento, eu quero que você coloque diante de Deus, como igreja do Senhor Jesus, a nossa batalha espiritual de intercessão pela vida do nosso irmão e presbítero Anderson. Irmãos, mantenha a esperança, mantenha a sua intercessão pela vida do nosso irmão. Eu ainda não desisti de orar por ele. Espero que você também não desista. Eu ainda não tenho todas as respostas, talvez você também não tenha, mas a gente ainda tem esperança, e a gente ora porque Deus é Deus de misericórdia, e o Senhor há de ouvir as nossas orações, e nós esperamos que a vontade soberana dEle seja feita na vida do nosso irmão e presbítero Anderson. Cremos que Deus é soberano, mas um direito que Ele nos deu, nosso Deus nos deu, é da intercessão. Então nós vamos interceder por ele. Ore primeiro pela sua vida e depois nós vamos orar pelo nosso irmão e presbítero Anderson. Curve a sua fronte, feche os teus olhos e faça a sua oração. Deus querido, nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que nós precisamos ser transformados pelo Teu poder. Queremos nos colocar diante do Senhor e pedir, ó Pai, que assim como Tu resgatou o Teu filho, discípulo Pedro, que estava, Senhor, distanciando para ir pescar e distanciando do Teu Evangelho, o Senhor com amor o trouxe ao colegiado de discípulos e ali, ó Pai, junto com eles, o questionou sobre o seu verdadeiro amor para contigo. Ó Deus querido, as nossas falhas, os nossos erros, ó Pai, como servos do Senhor, às vezes
Senhor, é mais importante com a vida do outro do que a nossa realidade contigo. Por isso nós nos buscamos a Ti com perdão, com súplica, e te colocamos diante de Ti para pedir a Ti que, Senhor, não olhe para nós segundo as nossas iniquidades, mas por este grande amor do Teu Filho amado Jesus. Queremos também, Senhor, nesse momento, colocar diante de Ti como igreja do Senhor, unidos, ó Pai, em uma intercessão pela vida, pela saúde, pelo restabelecimento do pulmão, da saúde física, de todo o corpo do Teu Filho, o presbítero Anderson, que encontra ali naquela UTI, ó Pai. Ó Deus querido, nós clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, não que o Senhor tenha obrigação de nos responder, cremos que o Senhor é Deus soberano, amoroso, misericordioso e gracioso. Então nós te pedimos, ó Pai, e suplicamos ao Senhor, e intercedemos ao Senhor, que pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu poder, que é sobre todas as coisas, o Senhor derrame a cura sobre a vida do Teu servo, ó Pai. Ó Deus querido, nós oramos e te pedimos e suplicamos, ó Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, mas como a Tua palavra nos ensina, ó Pai, que seja feita segundo a Tua vontade. Assim oramos, assim pedimos e assim confiamos a Ti, ó Pai, a vida do Teu servo, presbítero Anderson, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Eu quero apresentar diante de Deus com nossos corações quebrantados, dispostos a ser moldados por Ele, moldados à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós nos apresentemos diante dEle e que nós o louvemos. E essa é a vontade de Deus revelada a nós através da própria criação, que louva o Senhor. E assim como toda a criação louva o Senhor, eu quero convidar você nessa noite para louvar o Senhor. Coloque-se de pé, aqueles que estão aqui, os que estão em casa, se quiserem também, abram seus corações e levantem a sua voz para louvar ao Senhor, como cantam as aves dos céus, como cantam todas as criaturas que refletem a glória do Senhor, que nós também possamos refletir essa glória e louvar o nosso Deus.
sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero servir-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Nós possamos, irmãos, cantar o Senhor, mesmo sabendo que enfrentamos adversidade. O louvor do Senhor não pode faltar, nem se distanciar dos nossos corações. É um reconhecimento da grandeza do nosso Deus, que é digno de toda a honra, de todo louvor. E eu quero te convidar agora a se colocar em espírito em verdade diante do Senhor, se derramar na presença dEle, reconhecendo que Ele é digno e que a nossa existência e que a nossa vida existe só para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Que nós possamos cantar essa verdade e viver essa verdade todos os dias das nossas vidas. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Foi teu nascer.
te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pai, nós bendizemos o Teu nome e agradecemos o Senhor pela bondade do Senhor revelada a nós, nos dando essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, reunido com os irmãos que estão aqui, Senhor, podendo cantar louvores ao Teu nome, podendo ler a Tua palavra, podendo, ó Deus, servir ao Senhor no culto com alegria. Nós te agradecemos por essa oportunidade, esse privilégio. Suplicamos pela vida daqueles que não podem estar aqui nesse momento, que o Senhor esteja com eles, onde quer que eles estiverem, porque nós sabemos que o Senhor é Deus onipresente e onisciente, Deus que conhece todos nós, e que nesse momento, Senhor, o Senhor possa receber o nosso culto que prestamos a Ti, o Senhor possa ouvir as nossas vozes, apesar das nossas imperfeições, ó Deus, mas que através do sacrifício de Jesus nós possamos apresentar ao Senhor sacrifício de louvor. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos começar nesta quarta-feira e seguiremos nas próximas no estudo nas cartas de Pedro. Hoje, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, no versículo 1 e 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão no sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, ó Pai, a leitura da Tua palavra e a compreensão e o que podemos tirar como lição neste dia, seja para crescimento espiritual,
crescimento do conhecimento da Tua palavra, para que a nossa fé em Ti cresça, Pai, através do poder do Teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu imagino que essa carta nós podemos fazer um estudo adaptado para nós. É claro que nós não vamos tirar da palavra de Deus o que está escrito, mas se você observar que essa carta ela tem um destino aos forasteiros da dispersão. Eu queria só para que nós pudéssemos aplicar ela no dia de hoje, trocar essa palavra dispersão para pandemia, que é o que nós estamos vivendo. Se você imaginar o que foi essa dispersão, o povo foi perseguido, os cristãos foram perseguidos, e aí por ser perseguido eles foram para a dispersão. Existem dois momentos na história da palavra de Deus que causam essa dispersão. Um primeiro momento no Velho Testamento, quando Nabucodonosor invadiu lá a Jerusalém, e ali alguns se dispersaram, tanto que há um momento no Evangelho que eles imaginavam que Jesus ia para o lado da dispersão, que eles não poderiam ir com eles. Os discípulos falaram assim com Jesus. E a dispersão que houve em Atos, a partir da perseguição aos cristãos. Imagino que esta carta que Pedro escreve é exatamente a estes que foram perseguidos após esse momento que o cristianismo começou a ser difundido naquele momento. Então, irmãos, nós trocamos aqui essa palavra dispersão para forasteiros da pandemia, aí nós então vamos aplicar esse estudo a nós. Mas eu quero, antes de dar início e sequência no estudo, vocês já perceberam que eu li lá no Evangelho de João, 2 textos, no capítulo 21, que traz um pouco do retrato de Pedro para nós. E eu gostaria que você observasse o seguinte, que Pedro, durante a sua caminhada com Jesus, ele é um discípulo que ele representa muito bem a nós humanos. Porque se você perceber, Pedro, nos seus contrastes de altos e baixos, e às vezes, eu até fiz uma anotação, altos e baixos e às vezes submersos, das atitudes que ele faz, aquela dele arrancar da espada e cortar a orelha do soldado Malco, quando eles foram prender a Jesus, para um discípulo que estava pregando o evangelho junto com Jesus, que estava fazendo milagre, naquele momento, depois de 3 anos de caminhada, com a atitude daquela, e olha que ele fez com capricho, Graças a Deus, Jesus estava ali e resolveu o problema. Outra situação que nós podemos olhar nos contrastes de Pedro, é ele no meio dos discípulos de fazer aquela confissão, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Marcou 10 ali, junto com os outros, e ali ele podia bater no peito e falar assim, eu sou o bom da turma, E Pedro, então, sempre ele comentava e fazia alguns momentos no Evangelho de excelente, de bom, de melhor do que todos. Inclusive ele se achava, porque quando ele foi comentar a respeito de que não trairia Jesus, eles podem te trair, eu não, eu vou ficar com o Senhor. E tem um outro momento de Pedro também, quando todos os discípulos estavam abandonando Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, e Jesus então vira para os 12 e pergunta, não quereis ir vós também? Pedro então diz, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então você vai percebendo na relação de Pedro, na história de Pedro, que ele foi realmente
aquele que viveu altos e baixos e submersos no relacionamento com Jesus e no relacionamento da sua fé. O próprio texto que nós lemos, a sua retirada, vou pescar, eu vou abandonar toda essa carreira aqui, eu não vou ficar por aqui, eu vou voltar àquela prática de 3 anos atrás, eu vou voltar a pescar. E aqui nós entendemos então que Pedro é esse exemplo para nós. Tem um detalhe muito interessante em Lucas, no capítulo 22, que eu acho assim que é um dos textos escrito na palavra de Deus, ainda mais do Evangelho de Lucas, aquele que fez apurada a investigação, é quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, como Jesus tinha dito que ele iria negar, e ali então, quando no 3º momento, versículos 60 e versículo 61, o texto diz assim: mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ainda ele a falar, cantou o galo. E no versículo 61, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negará antes do cantar do galo. É interessante porque só Lucas que narra esse trocar de olhar entre Jesus e Pedro, né? Jesus estava lá dentro no pátio interno e Pedro estava no pátio externo, e aquele olhar cruzou multidões, cruzou pessoas, e ali então, por que Lucas narrou isso? Porque Lucas conversou com Pedro, isso faz parte da confissão histórica de Pedro, de como foi então a esse momento. Os outros narraram. Lucas, conversando com Pedro, trouxe essa informação, porque só ele que diz que eles olharam no profundo dos olhos um do outro, e Jesus olhou nos olhos de Pedro após ele pecar, ele negar Jesus pela 3ª vez. Então, nós entendemos esses altos e baixos de Pedro. Agora, observa no início da carta que Pedro assume e escreve. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele então entende que ele foi perdoado, ele entende que foi restaurado, ele entende que passou nas provas que foram feitas por ele e a vida, e agora não, ele é o apóstolo, ele assume o cargo, ele entende isso, ele entendeu tudo e compreendeu tudo pelo poder do Espírito Santo. E aqui então, este Pedro escreve esta carta a nós, e assim então nós podemos ver que ele foi corrigido, ele foi restaurado. E eu gostaria que nós pudéssemos estudar essa carta, e aqui nesse dia hoje, nesse momento, olhando para esse texto, começasse a trabalhar em nós a nossa identidade, assim como Pedro teve essa transformação na caminhada dele, assim como Pedro saiu dos seus altos e baixos, e agora ele entende que pela graça de Deus ele é o que é, agora ele entende que ele é apóstolo, agora ele entende dos erros que ele cometeu, agora ele compreende, então ele escreve para nós, e quando ele escreve para nós, ele traz aqui primeiramente uma coisa que é importante para nós conhecermos a nossa identidade, e eu gostaria que você pudesse observar quem é você no corpo de Cristo, através daquilo que Pedro fala a respeito de nós. Tem uma situação que a gente comenta às vezes a respeito da nossa estar presente na nossa realidade, é responder 3 perguntas, né? D'onde eu vi, de onde que eu vi, uso muito essa situação do mineirinho, né? D'onde eu vi, onde eu tô e quem coçou, né? E hoje é quem coçou, ou melhor dizendo, uma forma mais capixaba, né? E deixar o mineiro lá atrás, é quem que eu sou, quem que você é, a sua identidade. E Pedro então vai dizer para mim, vai dizer para você e para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que primeiramente nós somos eleitos,
Olha ele dizendo aí, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Somos eleitos. E essa palavra, a melhor forma de entender é saber que nós fomos escolhidos, né? Nós fomos escolhidos. E é interessante isso, irmãos, porque é o seguinte, eu preciso de saber disso, você precisa, todos nós precisamos saber disso. Quando nós nos apropriamos de que nós fomos escolhidos em Cristo Jesus, por Deus, e aí nós podemos pegar alguns outros textos que vai nos ajudar a respeito disso, até dentro aqui da carta de Pedro, e um pouco mais nas realidades daquilo que Paulo nos ensina, que o próprio Pedro elogia Paulo, né, lá na segunda carta, nós vamos ver ele falando assim, o apóstolo Paulo, como costumava ensinar das coisas difíceis que ele tinha costume de fazer, ele vai então nos mostrar isso. E eu gostaria que nós pudéssemos ler mais 3 textos a respeito de saber da nossa eleição. Primeiro, o que você sabe como resumo do Evangelho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha só, por que eu estou lendo esse texto? Porque essa doação de Cristo foi antes eu e você nascer. E quando você observa esse texto de João 3,16 e vai olhar para aquilo que está lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem, a afirmação desse ponto da nossa identidade é que nós somos eleitos. E por amor, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, o unigênito do Pai, para morrer por nós. E morreu por nós, como Paulo afirma no capítulo 5, no versículo 8 de Romanos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha a eleição sendo escrita de outra forma na palavra de Deus. A eleição escrita de forma a compreender que esse grande amor de Deus está sobre mim, está sobre você, está sobre todos quanto tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por poder de Deus. Mas Paulo nos explica isso melhor quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 4. E esse texto é um texto sobre a eleição que diz assim: assim como nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Fomos escolhidos, fomos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Por que eu estou trazendo essa informação para você nesse momento da identidade nossa? É que eu quero que você esteja bem certo, querido. Pedro vai dizer aqui mais à frente umas palavras que nos encoraja e nos anima mais ainda a vivermos esses tempos. E olha que ele estava escrevendo aos irmãos que estavam na dispersão e que eu te convidei a fazer a leitura aos crentes que estão na pandemia. Eu quero dizer para você que, embora tenha uma dispersão, tenha uma pandemia, nós somos eleitos de Deus. Nós somos escolhidos por Deus. E olha o que ele diz aqui, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, na primeira página da carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 10. Olha a primeira frase que ele diz assim: vós que sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia, mas nós somos eleitos de Deus. Nós não éramos, mas agora somos povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas a misericórdia de Deus está sobre nós. Essa é a nossa identidade. E quando eu olho para a minha identidade, essa minha identidade me dá tranquilidade. Essa minha identidade não é por vontade minha, por esforço meu. Não, se você observar, somos eleitos segundo a presciência de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade soberana de Deus. E não foi à toa, não foi sem propósito, não foi ao acaso. Não, Deus fez isso por amor a nós. E por amor, para que nós possamos viver para a sua glória, para o seu louvor. Então, essa identidade, o saber que somos eleitos, isso nos traz segurança, isso nos traz conforto, isso nos faz acalmar o coração. E olha que Pedro está escrevendo isso no início da carta, porque ele vai depois escrever coisas maiores e melhores e mais importantes, que nós vamos estudar no decorrer do estudo da carta. Mas ele quer dizer para você, primeiramente, fica tranquilo que você é eleito, calma o seu coração que você é um eleito. Olha, vocês estão aí dispersos, né? Escrevendo aqui na carta, vocês estão aí forasteiros na dispersão, mas entendam, vocês foram eleitos por Deus. E quando eu leio essa carta hoje, é como se Pedro falasse assim, olha, eu quero que vocês possam entender que essa qualificação é para dar segurança a vocês, é para dar tranquilidade a vocês. Essa identificação vai fazer com que vocês se sintam confortáveis, apesar de todas as dificuldades da luta. Se sintam seguros, apesar de todos os problemas existentes na nossa realidade. Somos eleitos. Mas Pedro continua, e ele continua trazendo um detalhe muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, não só somos eleitos, mas também somos separados pelo Espírito. Ele vai dizer isso de outra forma, em santificação do Espírito. E você vai vendo que Pedro vai usar as três pessoas da Trindade para fazer a nossa identidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora ele está usando a nossa identidade de acordo com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos separou para Deus. Mas como é isso? Ele age em nós, pelo seu poder. Ele age em nós e faz com que o nosso eu se chegue a reconhecer que eu preciso de Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Aos Efésios, Paulo explica isso. E na volta de Cristo, ele vai buscar os seus selados. Nada vai nos separar, nós já temos a marca de Cristo em nós, pelo poder do Espírito Santo. E aqui, queridos, nós precisamos entender isso, que essa é uma ação particular ou de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e o Espírito Santo, no tempo de hoje, chegou no meu coração, no seu coração, e disse aqui, olha, vem para cá que vocês são separados. Vocês é de uma turma diferenciada. Vocês é de um povo santo, separado. Vocês foram escolhidos, eleitos e vivem separados. E aqui, querido, tem uma situação muito interessante, é quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2 da sua segunda carta, ele diz um negócio assim que é na primeira carta. É primeira carta, capítulo 2, que a gente começa a entender isso. Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrutam até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 10, a primeira parte. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. É como se você quisesse tentar fazer o contrário, tirar a sua fé de dentro de você. Tem um livro, comprei para ler em casa com os filhos, vou tentando ler. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Não dá para conseguir mentalizar e crer que não existe Deus. E é então o cristão salvo em Cristo Jesus querer tirar de dentro de si a sua fé. Não tem como, pois o Espírito está dizendo todo instante, Deus te ama, Deus te salvou em Cristo Jesus, Deus existe, é o teu Espírito que está sendo confirmado a cada momento. E aqui no versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Essa é a nossa realidade. É quem somos, a nossa identidade. Nós somos separados pelo Espírito. Em outro momento na Bíblia, nós vamos encontrar: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. E esses três atitudes para com o Espírito vai fazer com que alguns que têm a fé em Deus, têm conhecimento de Deus, sabe que Deus existe, sabe que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas abandonam a fé, vivem uma vida desregrada, passam a andar distante do Evangelho, ele então vai entristecer o Espírito, ele vai apagar o Espírito, ele vai viver longe do Espírito. E aí, quando ouve uma dessas palavras e uma verdade dessa, lá dentro, do fundo do seu coração, o temor de Deus o chama. O espírito geme e sofre. Quando o cristão está distante de Deus e ouve a voz do Espírito, a tristeza no seu coração, a angústia profunda, porque o Espírito está entristecido dentro de você. A nossa identidade é de alguém que foi tirado do mundo para uma ação do Espírito Santo de Deus, viver separados. Você pode até tentar viver distante, mas é contra a sua vontade, é contra o seu espírito. Por isso que é pecado, porque você entristece o Espírito, porque você vive distante da verdade de Deus, você vive distante da sua identidade, você vive em crise de identidade. Mas Pedro vai nos trazer uma garantia para nós, porque vivendo assim, nós vivemos bem, nós somos tranquilos diante da dispersão, diante da pandemia. Por isso que, nesse período, é importante as pessoas ouvirem a voz de Deus e recolher-se no seu íntimo e no seu coração a buscar o perdão em Cristo Jesus, porque muitas das tristezas que estão espalhadas por aí é de pessoas que têm um relacionamento com Deus fragilizado, machucado pelo excesso do pecado. É tempo de retornar na presença de Deus o perdão de Cristo Jesus. Terceiro e último
terceira e última qualificação da nossa identidade, nós vamos encontrar na ação de Jesus Cristo. Nós somos, através da ação de Cristo Jesus na cruz, pelo seu sangue derramado, a nossa identidade nos leva a entender que nós somos destinados a uma vida de obediência. Destinados a uma vida de obediência. O texto diz assim: para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Veja bem, deixa eu trazer um texto lá do Velho Testamento para te explicar essa situação. Quando o profeta Jeremias escreve a respeito da aliança que Deus faz conosco, ele diz assim: eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Fareis com ele uma aliança eterna, segundo da qual não deixarei de fazer-lhe o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Porei o meu temor no seu coração. Não é ninguém que te dá temor, não é a formação e a educação que os seus pais te deram, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus que coloca o temor no nosso coração para obedecer a Ele. É por isso que nós somos levados à obediência a Cristo. A partir de um encontro verdadeiro com Cristo, nós, quando fazemos aquilo que a sua vontade não permite que façamos, a nossa consciência pesa. E nós vamos entender que tem alguma coisa nos angustiando. O salmista Davi diz que enquanto ele calou, os seus ossos consumia de dor, em sequidão andava. E aí então envelheciam os seus ossos. Por quê? Ele sentia a dor do pecado, porque ele calou o seu pecado. Então eu disse: confessarei, pois, o meu pecado. Enquanto nós vivemos pecando, esse temor a Deus nos traz essa tristeza e essa angústia. Por isso que nós somos destinados a obedecer a Cristo. E quando nós entendemos isso, esse amor, a semente de Cristo que está em nós, nos dá essa segurança. Então, irmãos, quando eu observo a palavra de Deus desta forma, com esse temor no meu coração, com a ação do Espírito Santo nos fazer sentir separado, e a fé em Deus de que sou eleito e escolhido em Cristo Jesus, isso trabalha a minha identidade. Isso me leva a viver em meio à pandemia, em tranquilidade, em segurança, porque nada vai acontecer comigo se não for da vontade de Deus. Pois eu sou um eleito de Deus, eu sou um separado pelo Espírito Santo e vivo em obediência a Deus pelo temor de Cristo Jesus colocado em meu coração. Nossa identidade é essa. E nós somos, então, desta forma, alcançados pela graça e paz abundante de Cristo Jesus, do nosso Senhor Deus e da presença do Espírito Santo em nós. E Ele então vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas. Em meio a uma dispersão, poderia existir graça e paz? Em meio a uma pandemia, poderia existir graça e paz se não fosse através da ação bondosa, misericordiosa, soberana, graciosa e grandiosa do nosso Deus Pai, da ação do Teu Espírito Santo que nos leva a entender que somos separados, da ação de Cristo Jesus na cruz, do seu sangue que foi derramado e aspergido para que pudéssemos alcançar a salvação. Assim, então, nós temos essa segurança dessa identidade em Cristo Jesus. E assim nós vamos passando por esses dias, pela graça e a paz de Cristo,
que vai sendo multiplicada em nós. Que Deus nos abençoe, que esta segurança, este conforto e esta paz abençoadora e graciosa de Cristo esteja comigo, com vocês aqui no templo, com você que está nos assistindo, para vivermos esse tempo de pandemia. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus, e assim, depois de orarmos, passaremos aqui alguns avisos. Oremos ao Senhor. Deus, nosso Pai bendito, que nos escolheu, através da ação do Espírito Santo, nos separou e através do sangue de Cristo Jesus nos trouxe essa salvação que nos leva a viver em obediência a Cristo Jesus. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque em meio a tanto desespero, nós ainda temos a graça e a paz do Senhor para sobrevivermos esse tempo de pandemia. Nos abençoe, ó Deus, para que estas verdades aplicadas em nós, seja, Senhor, tranquilidade ao nosso coração e seja conforto a nós. Abençoe para que assim seja com todos nós e a Tua vontade, que é boa e perfeita e agradável, superabunde em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, entre os avisos que eu gostaria de trazer para a igreja, domingo nós teremos Santa Ceia pela manhã e à noite, né? Até agora, parece que 6 pessoas me deram o nome. 6 ou 5. É porque, se for contar a família, dá mais um pouco. Mas não daria ocupando 3 bancos ainda não. Tranquilo. Então, a gente colocou lá no boletim para você dar o seu nome, só para a gente tentar ver se vai dar superlotação, mas eu creio que não vai dar não, está tranquilo, está muito tranquilo. Então, domingo, tanto pela manhã, às 8h30, como no culto das 19 horas, nós teremos a Santa Ceia. Nesta sexta-feira, agora, depois de amanhã, né, hoje, dia 9, 10, 11, sexta-feira, dia 11, nós teremos aqui na igreja 2 momentos de intercessão. Serão 2 momentos para que a expectativa é que possa ficar muito cheia a igreja, a ponto de não poder fazer um distanciamento. Então, nós vamos ter um horário das 19 horas e outro horário das 20 horas e 10 minutos, 8h10. Teremos um intervalo para a limpeza do ambiente, né? Onde nós passaremos aí o álcool nos lugares aí que as pessoas colocam a mão e tal, e fazer a asepsia do local. Então, às 19 horas e às 20 horas e 10 minutos, nós estaremos fazendo um momento de intercessão pela vida do nosso irmão e presbítero Anderson. Então, nós estaremos na casa do Pai, que é casa de oração, e levantando aqui um clamor e súplica. Estamos aí também funcionando, né, com um relógio de oração, há um propósito de estar orando a cada momento, cada meia hora tem algumas meia hora que tem 3 pessoas, tem 2 pessoas, tem umas que tem uma só. Então, estamos aí nesse relógio de oração, buscando diante de Deus, suplicando diante de Deus e orando pela restauração da saúde do nosso irmão presbítero Anderson. Tem alguns que não estão com nome no relógio, mas estão orando, né? Tem as igrejas do presbitério que eu já comuniquei, já pedi, e eles têm dito que estão orando nas suas igrejas. Os meus colegas pastores lá de São Paulo e de outras regiões do país que eu passei também, eles têm orado e têm acompanhado conosco em oração, e outras igrejas mais têm orado, não só, né? Eu pude perceber que o boletim da nossa cidade, nós não podemos comemorar, porque nós temos hoje somente 4 suspeitos, né? E acho que 4 não, acho que 5, não sei direito agora. E só um contaminado, né, dentro da nossa cidade. E esse um contaminado, esse um que está ainda ativo,
como fruto do Covid-19, é o nosso irmão. Então nós oramos para que Deus faça um milagre, para que Deus traga a cura ao seu servo, o nosso irmão presbítero antes. Estaremos aqui então na sexta-feira, às 19 horas e às 20 horas e 10 minutos. Você é nosso convidado, né? Estaremos prontos para receber aqui. Amém? Mais algum aviso que gostaria de dar à igreja? Não havendo, que Deus nos abençoe, que Deus esteja trazendo paz e conforto e consolo no seu coração, na sua identidade em Cristo Jesus. Amém.